figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorrão tudo morno, os camarada tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada sem expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, amor é igual tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno e vem à tona que o medo infere canalha que não te leva a sério. Interfere pra te levar à lona. Repite. Tenho sentado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sentado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que nem no meu ataque. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nada. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, não as resumir minhas a cicatrizes. sobrevivência, roubar um pouco de Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. não as minhas cicatrizes. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nada. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, resumir a sobrevivência, roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem, o pior dos crimes é dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Aí maloqueiro, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo, volta por aqui. Você vai atrás desse diploma, com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, faz, veja que pode. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Boa noite, gente. Nós vamos esperar até às 7h40 para começar oficialmente. A gente vai dar esses 10 minutinhos para o pessoal que está tendo problemas para entrar, todo mundo encontrar o link ou conseguir visualizar lá no Facebook, tá bom? Oi, Lari. Oi, Cami. Só o Roger se inscreveu porque eu tava no meio de uma reunião e esqueci. Quando eu vi já não dava mais tempo, mas a gente vai assistir junto, tá? Tá, não tem problema. É uma câmera pros dois. Tá bom. Já vem.
Em um minutinho nós começamos, então eu vou começar com as explicações prévias à nossa live, né, à nossa capacitação. Eu peço para que durante a reunião, né, durante essa capacitação, vocês permaneçam com os microfones desligados, por causa da qualidade da transmissão, preferencialmente. E que sempre que vocês tiverem alguma pergunta, algum apontamento, alguma contribuição, vocês falem ele ali pelo chat. A Nath Castilhos, que está aqui também, ela vai estar olhando o chat durante a nossa transmissão. E sempre que possível, ela vai tentar responder ou vai passar para eu responder da forma mais rápida possível e da melhor forma possível, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma contribuição por áudio também, vocês podem, aí só assinala ali que a gente libera o microfone da pessoa que quiser falar. Deixa uma mensagem para todos aqueles. Quer falar alguma coisa, Nath? Antes da gente começar? Gente, muito feliz por estar vendo bastante gente aqui. Essa etapa, ela vem a ser construtiva para todos nós. Então, é muito interessante que a gente possa, sim, ter esse momento com a Lari. Lari maravilhosa vai estar falando sobre comunicação conosco. É um assunto tão necessário, tão evidente hoje em dia, principalmente nesse período de quarentena. E é isso, eu vou estar aqui auxiliando, então fiquem à vontade para mandar quantas contribuições quiserem, que eu vou estar aí repassando a informação. É isso, Lari. Então, vocês vão ficar invisíveis para mim, porque eu preciso estar na tela em que eu estou compartilhando a partir de agora, então sempre que precisarem, Nath, por favor, me comente as coisas no áudio. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Bem-vindos à Capacitação Nacional de Comunicação para a Rede Nacional de Jovens Líderes e também para aqueles que não são jovens líderes, mas que estão aqui e gostariam de entender um pouquinho mais sobre os primeiros passos de uma comunicação, sobre algumas coisas que a gente tem e sobre alguns pontos importantes quando a gente fala de comunicação. Para começar, então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Larissa de Oliveira, todo mundo me conhece por Lari, eu tenho 22 anos, sou gaúcha, pertenço à região escoteira do Rio Grande do Sul, sou assistente de alcateia no Grupo Escoteiro Parobé. Sou professora, estudante de letras, português, inglês e literaturas. E como comunicadora, eu tenho um curso de especialização em marketing digital. Sou comunicadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes pelo biênio 2019-2021. Entrei como suplente da Carol Icuta no ano passado e termino o meu mandato agora no próximo ano, em maio de 2021. Sou metida designer, entusiasta da comunicação não violenta e dos diálogos pela paz e escotista da melhor alcateia do mundo com formação da linha dirigente. Tem uma frase que eu acho muito importante quando a gente fala de educação. Nenhum homem, nenhuma pessoa é uma ilha inteira em si mesma. Toda pessoa é parte de um continente. Essa frase é do John Donne. E quando a gente fala de comunicação, a gente não pode pensar só no eu, né? Todo mundo é suscetível a errar quando nós falamos de comunicação, porque é um campo em que todo mundo está enxergando e que todo mundo visualiza, né? É aquilo que traz a informação e a informação ela tem que estar sempre correta, ou tem que estar da melhor forma possível, ou apresentada da melhor forma. E por isso nós não somos ilhas. É muito legal quando nós publicamos algum material, ou quando nós fazemos alguma coisa, ou quando nós temos alguma iniciativa de comunicação e nós recebemos os feedbacks. Sejam eles feedbacks muito bons, sejam eles feedbacks que no início... Não está apresentando? Não está aparecendo a tela para vocês? Tá sim. Tá aparecendo sim, tá normal aqui. Talvez quem não esteja vendo é porque não colocou no grandão. Tá, eu fiquei preocupada agora. Achei que não estava rolando, mas pelo jeito tá. Pessoal, ela maior. É interessante que vocês fixem a tela da Lari, a tela da apresentação, certo? Tem um botãozinho, como se fosse aquele de quadro em cima da tela da apresentação. Aí vocês clicam lá para fixar a tela e assim ela fica aparecendo direto para vocês. Tem um pinzinho. Enfim,
Como eu dizia, quando a gente produz algum material de comunicação, quando nós temos alguma iniciativa de comunicação, porque tudo é comunicação, seja ela digital, seja ela pessoal, seja ela direta ou indireta, nós precisamos ter os feedbacks dela. Sejam eles bons ou sejam eles ruins, né? Tudo depende da forma em que a gente chega. Então, a gente sempre fica muito agradecido quando nós recebemos dicas de como melhorar, ou de como deveria ser feito, ou algumas correções quando alguma coisa sai errado, porque ninguém é uma ilha sozinho, né? A gente tem que aprender com um outro. E para começar isso, antes da gente falar sobre design, sobre como fazer um texto, sobre como fazer uma arte, sobre como fazer esse tipo de coisa, nós temos que pensar para quem eu falo, né? Nós temos que pensar na arte da oratória. A oratória, ela não é um dom, todo mundo fala, né? A não ser as pessoas afônicas, mas todo mundo fala, todo mundo se comunica. E a partir do momento que nós nos comunicamos, nós precisamos entender como comunicar, para quem que eu estou comunicando, para quem que eu estou falando. E por isso que a gente chama a oratória de uma arte. Quanto mais seguro tu está, quanto mais tranquilo tu transparece ser, quanto com mais segurança tu te encontra, melhor é. Quanto mais consciente daquilo que tu está fazendo, de para quem tu está falando, é melhor. A arte do oratório é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Ai, Lari, mas eu não consigo falar em público, eu começo a tremer, eu começo a ficar nervosa, fica tudo gelado, não sai, não vai. Para tudo isso a gente tem uma receitinha. Quando a gente está muito nervoso, quando nós não sabemos como transmitir aquela informação que nós queremos, se treina antes, nós preparamos um discurso, nós preparamos um texto para ser lido, ou um texto para ser entendido, com tópicos em que tu vai sempre se lembrar daquilo que tu está falando e seguir uma linha de raciocínio. E isso é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de comunicação interpessoal presencial, né, quando nós estamos em uma sala com muitas pessoas. Às vezes aquelas pessoas que estão na tua frente, elas são um pouco intimidadoras, e não porque elas têm esse ar, mas porque o nosso sentimento por elas é esse. Às vezes a nossa admiração por alguns nomes ou algumas pessoas, quando elas nos enxergam falando, é tão grande que isso acaba nos desestabilizando. Então, quando nós estamos falando no público, não tem problema fixar o olho numa parede ao fundo, vai parecer que tu tá olhando para alguém. É importante que tu seja livre para falar, né? Se tu tem necessidade de falar com as tuas mãos, se tu tem necessidade de falar com o teu corpo, faça. Não se preocupa com como isso vai parecer, com como isso vai chegar. Será que é profissional ficar falando assim? Será que tá correto eu mexer as mãos? Será que tá correto eu mexer o meu corpo? Sim, porque a comunicação ela vai muito além do que só a fala produz. A comunicação ela também é facial e ela também é corpórea. E para isso, eu fiz uma receitinha de vó para uma oratória top. Leva mais ou menos 30 minutos uma oratória concisa e serve mais ou menos 20 pessoas. Para tudo isso, tu precisa de muita coragem de se colocar na frente de um público e tentar transmitir uma ideia ou uma opinião, seja ela tua ou de um grupo. Então, a coragem é o elemento principal. Tu precisa querer fazer aquilo e precisa entender a importância do teu discurso. A postura, porque dependendo de onde tu está falando, tu precisa ter posturas diferentes. Por exemplo, se nós estamos no Encontro Nacional de Jovens Líderes, onde todos os inscritos têm entre 18 e 26 anos, representam uma juventude, é um público que nós temos mais proximidade, que nós estamos mais acostumados, visando que essa capacitação surgiu da rede de jovens, não teria problema, por exemplo, eu fazer uma capacitação como essa
de pernas cruzadas, sentada no chão, muito mais próximo do jovem que está ali comigo, muito mais próximo das outras pessoas, com uma troca muito mais simples. O que é completamente diferente de quando eu vou apresentar o meu TCC na faculdade, por exemplo. Eu não vou ficar descalço, eu não vou ter uma postura tímida, eu tenho que me mostrar confiante. E às vezes esse se mostrar confiante pode ser interpretado como ar de superioridade. Às vezes pode ser? Sim, pode. Mas na maior parte das vezes é tu querer mostrar para o outro que ele pode confiar naquilo que tu está dizendo. Né? Então a postura ela é sempre muito importante. A postura ela é adaptável, assim como o tipo de linguagem que nós vamos adotar. Se eu estou fazendo uma capacitação geral, eu posso adicionar alguns elementos mais próximos à minha juventude? Posso, mas ele não pode tomar conta de todo o meu discurso. Então, sempre que nós vamos falar, nós temos que entender para quem nós estamos falando. E nisso também entra aquela questão do diálogo pela intergeracionalidade. Quando eu estou falando com alguém mais velho, alguém com mais experiência de vida do que eu preciso respeitar o ponto de vista dele também, e eu preciso saber como conversar com essa pessoa, aproximando da melhor forma possível o nosso tipo de oratória. E o último ingrediente seria o conhecimento. Né? Nós não podemos falar de algo que nós não sabemos. Nós podemos opinar sobre um assunto, mas nós não podemos transmitir ele como verdade absoluta se nós não temos um conhecimento sobre aquilo. Né? Todo mundo pode falar tudo sobre tudo, só que nós precisamos conhecer o nosso objeto de estudo para que ele tenha credibilidade. Então, enquanto nós estamos falando para o público, nós vamos falar sobre aquilo que nós conhecemos. Se nós nos capacitamos durante anos, ou se nos capacitamos durante uma semana, indefere. A partir do momento que tu te capacita e que tu te coloca à disposição de conhecer e aprender e respeitar aquilo, a tua oratória tem uma grande chance de sucesso. E para preparar isso, conhecer o teu local de fala, isso é uma parte muito importante quando nós falamos da oratória. Nós temos que entender quem nós somos na sociedade, como nós somos, quais são os nossos privilégios e quais são as nossas restrições. Então, eu não posso ocupar um local de fala, e aí eu falo Larissa, eu nunca vou ocupar um local de fala de, por exemplo, quando nós estamos falando de feminismo, de uma mulher negra. Eu não posso fazer isso porque dentro de uma luta eu também tenho os meus privilégios. Então eu preciso conhecer qual é o meu local de fala. Eu preciso entender em que posição eu estou no mundo. Quem sou eu na fila do pão? Né? E também compreender quando alguém que está à frente de ti na fila do pão vier te dar um feedback e dizer que na próxima poderia ser diferente, ou que poderia fazer alguma coisa de alguma outra forma. Segundo, saber quem é o seu público, eu já falei isso antes, nós precisamos entender para quem nós estamos falando, se nós estamos falando para um grupo de amigos, se nós estamos falando para os conselheiros nacionais, se nós estamos falando para uma assembleia, se nós estamos falando na faculdade, nós precisamos entender onde estamos, com quem estamos e como falaremos, porque tudo gira em torno do quem é o meu público-alvo, para que produto eu estou trabalhando. E encontre a sua válvula de escape de foco. A válvula de escape são normalmente alívios que tu tem durante o teu discurso. Tu não precisa manter ele sério o tempo todo, também não precisa fazer alívios cômicos o tempo todo, mas precisa realizar essa dosagem, de não parecer uma coisa sempre muito engessada, se mostrar aberta a contribuições. Quando nós nos mostramos assim, mostramos que nós também somos vulneráveis e que nós também erramos, a empatia ela acontece de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil. E o teu foco. Muitas pessoas encontram alguém na plateia ou no público que está falando para ser o foco, muitas pessoas olham para a parede, muitas pessoas encontram isso nos movimentos corpóreos. Então, encontrar qual é a sua. Para isso não existe receita. Cada pessoa trabalha e se entende de uma maneira diferente. Alguns pontos muito importantes para uma comunicação oral. A intergeracionalidade. Nós precisamos entender que quando nós falamos com alguém mais velho do que nós, né, com mais tempo de vida, com mais experiência, ou talvez até mais novo do que nós precisamos adaptar o nosso discurso para que ele chegue nessa pessoa. E não só a intergeracionalidade, mas também compreender que nível de estudo essa pessoa tem.
será que utilizar palavras mais robustas ou que deixam o discurso mais bonito vai ser efetivo para chegar nessa pessoa que não tem uma formação grande ou um conhecimento amplo em alguma área? Será que às vezes não é melhor eu democratizar um pouquinho mais a minha linguagem, parecer com um vocabulário mais pobre e aí atingir todo mundo? Ou eu preciso manter uma postura, manter uma visão de que eu sei, que eu compreendo e que por isso eu vou utilizar todos os termos técnicos possíveis? Não. Nós precisamos levar o nosso discurso o mais próximo possível do público-alvo, seja ele por linguagem oral, ou seja ele por texto, ou seja ele por linguagem gráfica, enfim. Os diálogos pela paz. É uma teoria que fala sobre o diálogo como ferramenta de paz na sociedade, né? Nós levarmos o diálogo como uma ferramenta que traz uma harmonia. E é um conceito muito difícil de ser trabalhado, pessoalmente falando, porque nós somos educados com uma teoria de que o debate ele é uma briga e não apenas um debate. Então, às vezes, nos custa muito entender a opinião do outro, discordar dela e dizer, tudo bem, eu discordo. Seria esse o ponto-chave. Procurar sempre um diálogo em que nós não tenhamos medidas drásticas ou que nós não tenhamos brigas exacerbadas, com apontar de dedos, com ofensas. É sempre buscar que os problemas sejam resolvidos por diálogos e não por medidas drásticas. A comunicação inclusiva, quando nós falamos para públicos em que nós temos cegos, nós temos surdos, nós temos afônicos, nós temos pessoas com diversas deficiências intelectuais, nós precisamos pensar em como incluir estes na comunicação. Hoje, a rede de jovens ela não trabalha com uma comunicação inclusiva para leitura de computador, leitura de tela, infelizmente, mas é necessário sempre nós pensarmos em levar a informação para todos, seja ele por descrição de imagens, seja ele por intérprete de Libras, seja ele por outro tipo de reprodução, seja ele por um discurso diferente para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência intelectual, enfim, o discurso precisa ser adaptável. O local de fala, que eu já falei antes, entender quem é você na fila do pão, entender aonde eu estou na sociedade e até onde eu posso falar, e ter empatia, né? Ter empatia pelo discurso do outro, ter empatia pelo erro do outro, e isso é uma coisa muito difícil, porque é meio intrínseco ao ser humano apontar o erro. E depois nós pensamos que deveríamos ou poderíamos ter feito diferente. Então, a empatia ela é uma coisa que nós trabalhamos sempre e trabalhamos todos os dias, para que algum dia cada um no seu nível de evolução possa ter essa empatia de cara, de entender o outro, de perceber as dificuldades dele e de compreender até onde vai cada ser humano. Para isso, tu precisa conhecer o teu público, saber como se posicionar e cuidar dos detalhes. Postura, classe de linguagem e o teu objetivo com aquilo. Se o teu objetivo é passar só uma mensagem, ela vai ser concisa, ela vai ser engessada e ela não vai ser discutida. Se é uma capacitação, tu vai entregar o teu conhecimento, esperar um conhecimento de volta e tu tem que estar aberto para dúvidas, tu tem que estar preparado para que isso se estenda mais do que tu planejou e tu precisa ter um conhecimento guardado numa caixinha para que depois tu possa passar ele caso alguma dúvida chegue, né? Para que não fique aquele e agora? Né? Então tu precisa ter sempre um conhecimento guardadinho ali no teu baú, na memória, para poder sempre entregar tudo que o teu público te pedir. A simpatia é a maior ferramenta da oratória e é a peça-chave para sair de várias situações que às vezes podem ser constrangedoras ou coisas assim. Eu não sei se vocês ainda estão me vendo. Estão me vendo? Nath? Sim, estamos te vendo. Ai, obrigada. Aqui ficou um silêncio muito grande, eu fiquei nervosa. Foi até achar o botão para coisar ali. É que o meu computador deu uma travadinha, fiquei nervosa que ele tivesse tirado tudo do ar. Vamos lá. Eu tava com o áudio desligado. Lindíssimo.
As regras nacionais, então. Nós vamos falar hoje, basicamente, de um documento muito importante para a nossa instituição, que é o Manual de Identidade Visual. Tá? Eu vou passar por pontos que eu acho muito importantes e bem específicos do nosso manual nessa primeira capacitação. Vai haver uma segunda capacitação focada apenas para a área de eventos, de como comunicar um evento, boletim, arte de divulgação, fotografias. Essa é uma capacitação preliminar, ok? Vamos falar do nosso emblema e logotipo. Nós temos a nossa logomarca, que é a flor de lis, com o subtítulo Escoteiros do Brasil. A utilização da nossa logomarca deve ser feita de acordo com as diretrizes do manual, né, que nós carinhosamente chamamos de MIV. Assim, podemos nos certificar de que a mensagem que passamos será a mesma onde estivermos e o que falamos a mesma linguagem, apesar do sotaque de cada região. Para termos mais, a logomarca pode ser apresentada em duas versões, horizontal ou vertical. Horizontal é essa maior, que está aqui embaixo, e a vertical. Normalmente, essa maior aqui, ó, acredito que está no próximo slide, ela vem acompanhada de um subtítulo, tá? Normalmente, construindo um mundo melhor, quando nós vemos alguma arte, algum documento nacional, a juventude em movimento, são outros slogans oficiais complementares. A juventude em movimento, todos os dias uma boa ação, vida ao ar livre, um grupo de amigos, e elas são adaptáveis a que tipo de conteúdo tu está produzindo. Então, se tu está produzindo algum conteúdo que tu queira vender o peixe de vida ao ar livre, tu pode usar a logomarca com esse slogan complementar. Se tu quer mostrar que está construindo um mundo melhor, usa a com Construindo um Mundo Melhor. Nós vemos também essas logomarcas, Escoteiros do Brasil, com o nome da região escoteira embaixo. Então, Escoteiros do Brasil, Rio Grande do Norte, Escoteiros do Brasil, Maranhão. Nós temos a da Rede Nacional de Jovens Líderes, Escoteiros do Brasil, Rede Nacional de Jovens Líderes, para que nós usamos nos materiais nacionais. E nós temos também as marcas regionais. Nestes últimos dias, nós tivemos alguns problemas, a gente conversou com o pessoal. O nosso documento com as marcas das regiões, ele ainda não está disponível no site, né? A Rede Nacional de Jovens Líderes antes tinha um site à parte do site nacional. Agora nós estamos trabalhando para integrar esse site dentro do site nacional. E por isso, acredito, foi numa gestão anterior à minha, acredito que por essa diferença de lugares de armazenamento, as marcas da Rede Nacional de Jovens Líderes de cada estado não estão dentro do site dos escoteiros.org.br. Mas o pedido já foi feito e a partir do momento que ele for colocado lá, né, na área de downloads, ele vai poder ser usado sem nenhuma maneira, ele já foi, sem nenhum problema, ele já foi aprovado, inclusive. Como diz, para a comunicação com o público geral, seja ele externo, principalmente, mas também externo, sempre é utilizada a logomarca vertical ou horizontal com o slogan. Então, ou se usa esta logomarca aqui, normalmente nos cantos das imagens, ou a horizontal, normalmente centralizada no meio do post que tu está fazendo. Alguns slogans complementares fazem parte do leque de opções para uso conforme a estratégia de comunicação, que foi o que falei. Se tu quer vender o teu produto, né? Vamos pensar como se eu estou querendo vender um produto. Se eu quero anunciar ele falando sobre juventude, sobre algo assim, eu vou usar uma slogan como Juventude em Movimento. Se eu quero falar sobre vida ao ar livre, eu vou usar o slogan Vida ao Ar Livre. E assim por diante. Emblema e logotipo. É preferível sempre a reprodução colorida, que é aquela que foi mostrada nos outros dois slides, mas mesmo assim existem situações como custo financeiro, método de reprodução, onde podemos encontrar uma limitação no uso de cores. Neste caso, podemos usar uma das variações, dessas que aparecem aqui. A base é sempre uma das 5 cores que compõem o nosso logo, o preto e o branco. Então, aqui nós não estamos enxergando o logo todo branco que nós normalmente vemos quando as publicações elas são em um tom mais escuro para dar o contraste. Mas ele também é autorizado, tá? Então essas são as com serifa, que é com esse detalhe aqui em tons mais fracos. E também existem as sem
esse detalhe, essa diferenciação de tons. O que não pode, tá? E isso vai desde uma publicação oficial, como publicação de grupo, como algum tipo de arte, como alguma data festiva, enfim. A gente não pode usar a nossa marca como marca da água, então eu não posso colocar ela num documento Word, por exemplo, baixar a transparência dela e escrever em cima. Não pode fazer um preenchimento com uma cor única, que não seja aqueles que estão lá disponíveis para download nos mais diversos tipos de formato. Não pode mudar as proporções, ele tem proporções mínimas a serem respeitadas. Não pode distorcer, não pode modificar os perfis, que são essas linhas de desenho aqui, elas não podem ser modificadas. Não pode modificar a combinação de cores. Então, por exemplo, no dia do orgulho LGBT, a gente pode estar com a maior boa vontade do mundo, mas eu não posso pintar a nossa logo com as cores do arco-íris. Eu não posso usar só o contorno. Eu não posso colocar efeitos especiais, como uma sombra em cima. Não posso preencher, né? Por exemplo, fazer só o contorno da flor com dentro uma foto preenchendo, não dá. Não pode customizar logotipo e não pode adicionar formas ou elementos. Então não dá para botar, infelizmente, um gorrinho de Papai Noel quando é Natal. Nós precisamos sempre deixar a nossa marca intacta para que todo mundo, quando veja, reconheça de onde nós estamos falando e quem nós somos. Nós podemos, sim, criar outros tipos de logos que não vão substituir as oficiais, é muito importante, né? Quando nós criamos uma marca, quando nós criamos uma logo para algum projeto, para algum evento, essa logo, ela não é uma logo que vai, de maneira alguma, substituir a logo dos Escoteiros do Brasil. Ela é uma logo complementar, pensada para aquele evento, pensada para aquele momento e pensada para aquele público, né? Para que tipo de coisa eu estou fazendo. Então, Campori tem um tipo de arte, grupos de trabalho têm um tipo de arte, eventos nacionais têm outro tipo de arte, todos os eventos têm uma identidade visual que sempre está acompanhada do nosso logo oficial. Até aqui alguma coisa? Algum comentário? Lari, posso fazer um pequeno comentário? Não, Lari. Então, eu já vi situações também que a galera tira os escoteiros do Brasil e só deixa a logo, e também não é permitido, né? Então, eu preciso abrir o MIV para te dizer se ele realmente não é permitido. Mas, até onde eu lembro, sim, tem alguma parte do MIV em que permite. Eu posso abrir agora o MIV para tentar ver. Isso. Não, eu só tô comentando porque eu já vi que não é. Um certo momento da minha vida, eu discuti sobre isso e cagaram pra mim, entendeu? Só comentei. Então tá. Mas todos esses tipos de dúvidas, eles podem ser tirados lá no MIV, né? Existe o logo e o logotipo, então a gente precisa ver qual é o tipo de arte que nós estamos trabalhando, qual é o tipo de forma, para ver se permite ou não. As restrições que o MIV nos apresenta são essas, né? Que nós não podemos fazer nenhuma dessas coisas que estão aqui. Como eu não vou falar hoje sobre criação, vou falar sobre mídias digitais. Basicamente, Instagram, Facebook, WhatsApp. O Twitter, ele tá aqui, mas eu vou começar por ele para fazer uma pequena explicação para a rede nacional. A rede hoje não tem um perfil de Twitter ativo, porque nós, o núcleo no caso, né, nós não trabalhamos com essa ferramenta. O Twitter, ele atinge um nicho, né, que é um grupo específico, então nós não produzimos conteúdo específico para ele. Isso pode ser mudado completamente, é super passível de mudança, caso a rede entenda que o Twitter é um local onde a comunicação também tem que acontecer, ou que a interação tem que acontecer, e é só nos mandar esse feedback, ou nos dizer, pode-se montar um GT sobre isso, mas hoje nós não temos um perfil ativo da Rede Nacional de Jovens Líderes no e-mail, no Twitter, desculpa.
Nós temos a rede de e-mails. Atualmente o e-mail, ele é uma coisa pensada de forma muito formal, né? Em qualquer espaço da sociedade. O e-mail, ele normalmente é feito para conversas mais formais, para envios de documentos. Porém, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, esse era um meio de conversa muito ativo dentro da rede de jovens e foi muito interessante porque nós tínhamos uma lista nacional de e-mails que foi criada pelo grupos Google Groups, e lá nós adicionamos todos os e-mails, são inúmeros e-mails que podem ser adicionados na mesma lista, e todos eles são enviados e recebidos por todos os remetentes que estão nessa lista. Então, tu consegue criar um documento por e-mail. Hoje a gente não usa mais tanto essa ferramenta, né, de construção, porque nós temos os documentos na nuvem, nós temos o Google Drive, nós temos o OneDrive, que nos auxilia com essa criação de documentos compartilhados, nós temos o WhatsApp, que facilita muito as discussões para construções de coisas, mas é uma ferramenta muito interessante quando tu quer dar um caráter mais sério para aquele tipo de assunto, quando ele realmente passa de ser uma discussão filosófica sobre alguma coisa e se torna um encaminhamento. Porque daí ele está registrado lá e ele tem um caráter de registro, né? Então, sempre que algo for acontecer de forma mais formal, nós preferimos que, por mesmo que a discussão já tenha acontecido por WhatsApp ou por alguma outra plataforma, que ela seja reenviada por e-mail para que nós tenhamos esse banco de dados, né? Esse banco de informações. Quando nós temos uma lista de e-mail, o nosso público atingido, ele vai de média a alto, são todos os e-mails que tu consegue adicionar naquela plataforma, e isso é um grande problema no Paxto, né? Nós temos um problema normalmente quando se fazem as inscrições dos jovens e até mesmo dos adultos, naquele campo de e-mail, por exemplo, sempre se coloca o mesmo, ou do diretor-presidente do grupo, ou do grupo, ou de alguma pessoa que não é o associado, né, o registrado. Então, nós não conseguimos chegar em todo mundo, porque nós conseguimos fazer um pedido desses e-mails que estão registrados no Paxto, nós poderíamos atingir muito mais gente, mas por causa desses problemas de registro local, nós não conseguimos chegar em todo mundo. Ele é um canal oficial de comunicação com os associados, plataforma de divulgação e discussão de temas pertinentes aos públicos-alvos que vocês forem tratar. Encaminhamento perfeito para pautas com urgência e importância. Tu consegue sinalizar se ele é um evento, se aquele e-mail ele tem um caráter de urgência, além de contato com o público externo, né? Uma plataforma mais séria que tu consegue, pela assinatura do teu e-mail ou pelo endereço do teu e-mail, tentar fazer parcerias com órgãos externos ao movimento escoteiro com um caráter mais oficial, né? Tu pode enviar ele. Os associados dos escoteiros do Brasil conseguem fazer o seu e-mail com @sou.escoteiro.br. Como fazer isso está explicado lá no site. Tem um documento falando só sobre isso, mas tu consegue entregar essa visualização de sou alguém, um representante do movimento escoteiro, e estou contatando a tua organização e aí tu vai falar do teu assunto. O Instagram. Oi. Temos dúvida, Flor? Temos dúvida. Pode? Vamos lá, a dúvida foi da Tássila. Ela disse, esse público médio-alto é de poder aquisitivo ou hierarquia da rede? Nenhuma das duas coisas. É poder... como é que eu vou explicar? É taxa de alcance. Então, médio-alto é o quanto eu consigo alcançar. Eu consigo alcançar entre uma taxa de público pertencente média a alta. Deu para entender? Deu sim. Flor, tua tela tá totalmente bugada, tá tipo só linhas agora. Tá. E eu vou falando que tá assim, então tem que vou parar e começar de novo, então. Beleza. Só vou fechar e abrir aqui. Voltou? Tá voltando. Voltou sim, tá normal Voltou? agora. Tá. Sim. Então, voltando, o público atingido é a taxa que eu consigo atingir, tá? Não tem nada a ver com hierarquia e nem com poder aquisitivo.
Claro que quando nós falamos de mídias digitais, nós falamos de um certo poder aquisitivo para que essa pessoa tenha computador, tenha celular, tenha algum meio digital de comunicação. Infelizmente, nós não conseguimos atingir pessoas que ainda não têm esse tipo de tecnologia, né? O envio de cartas não é mais tão comum, mas pode ser uma ferramenta a ser pensada para aqueles que não têm, ou para grupos que tenham uma estrutura menor, ou que sejam mais afastados dos grandes centros e que não tenham essa facilidade da internet. Nós podemos, inclusive, pensar em como atingir esse público de uma outra forma, talvez mais antiquada. Enfim, antiquada não é bem a palavra, mas como cartas, por exemplo. Deixa eu dar uma contribuição nisso. Gente, é muito importante que vocês nos contactem, quem vê essa necessidade, para que a gente fique também ciente. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora atual, que foi no Norte, que, assim, algumas pessoas vieram procurar a gente da relação de dificuldade que estão tendo com a internet. Então, assim, a gente vai tentar agora buscar formas alternativas. Uma delas foi, por exemplo, em reunião, ligar realmente por linha telefônica para as pessoas. Então, assim, a gente sempre vai buscar alternativas para estar ajudando. E outra questão também, até um adendo em relação à pergunta, é que na rede a gente costuma lidar e trazer o caráter transversal. Então, a rede ela não é hierarquizada e ela tem essa característica de todo mundo poder, de fato, ter o mesmo poder representativo nela. Então, é muito importante que a gente lembre e recorde que a rede não tem essa característica hierarquizada, mas sim transversal. Até mesmo o núcleo nacional, ele é apenas uma representação dos demais e não tem um poder acima dos demais. Pronto. Isso. Tanto que, só para complementar, assim, existem decisões que nos nossos parâmetros, elas são restritas ao núcleo? Existem, mas os parâmetros, eles podem ser reformulados a pedido de qualquer jovem líder num fórum nacional, por assim entender que caso seja necessário. E o fórum, né, as plenárias dos fóruns, elas são sempre soberanas, então não existe realmente esse poder superior do núcleo. Nós fomos eleitos ou estamos ocupando cargos de representatividade. A partir do momento que se entende que essa representatividade não acontece ou que precisa ser mudada, o fórum decide sobre qualquer tipo de assunto. Voltando para o Instagram, tá? O Instagram, há alguns anos, ele deixou de ser só aquela ferramenta em que nós postamos fotos e curtimos as fotos dos outros, e ele realmente se tornou uma ferramenta de notícias e trabalho. Muitas pessoas usam o Instagram como uma plataforma para o seu trabalho. Então, dependendo do contato que tu faz com algum influencer digital que tem o Instagram como plataforma, tu consegue atingir pessoas em que tu nunca pensaria em atingir antes, né? Então, o Instagram, ele tem um público atingido de médio a alto também. É necessário que essa pessoa tenha uma conta no Instagram, por isso que ele não é altíssimo, ele não é só alto. É uma plataforma de compartilhamento de até 10 fotos e vídeos de até 1 minuto no feed, acima de 1 minuto, 59 segundos. Ele se transforma em um vídeo de IGTV, mas igualmente tu consegue deixar ele aparecendo no feed como prévia, com uma capa, tu não estraga a visualização do feed. Com a possibilidade de publicação de vídeos maiores nos ambientes de IGTV, assim como a plataforma de stories, que tu pode utilizar para dias específicos, para compartilhar coisas específicas, para trazer uma notícia de uma outra plataforma por repost nos stories e deixar o teu feed mais organizado. Esse mês, se eu não me engano, nós, no Núcleo Nacional, olhamos o feed do Instagram e pensamos que nós temos que mudar a imagem que nós temos lá, que estava um pouco bagunçado, porque por querer sempre repostar algumas iniciativas, nós acabamos ignorando um pouco a parte estética e nos preocupamos apenas com o conteúdo, mas a estética ela também é importante. Então, nós repensamos todo o uso do Instagram visando a importância dessa plataforma hoje. Os stories, eles são muito interessantes para quando... Fala. Pode continuar no Instagram, depois a gente tem uma dúvida. Tá. Os stories, eles, no Instagram, né, tu também pode compartilhar pelo stories do Facebook, tu consegue fazer esse compartilhamento duplo, né, a própria ferramenta te permite isso.
E eles são muito interessantes com o teu contato com o público, com a humanização da plataforma, de mostrar que existe uma pessoa ali para falar contigo. Então, tu pode mandar uma mensagem no direct, tu pode responder um stories, tu pode marcar a rede. Isso podem ser feitas enquetes, testes, marcações e ainda as transmissões ao vivo, que podem ser pelo Facebook, por essa plataforma que nós estamos fazendo hoje, por grupos específicos ou pelo Instagram. Pode falar, Nath. Vamos lá. A dúvida que surgiu foi daquele questionamento que eu falei sobre a gente ter ligado para algumas pessoas em específico que estavam com dificuldade na internet. E daí, só para esclarecer, aconteceu da seguinte forma. A gente, nos últimos 2 meses, estamos tendo reuniões de alinhamento com os núcleos regionais e algumas pessoas mais engajadas. E daí, algumas dessas tinham dificuldade na internet, de fato, não estavam com um bom sinal, enfim. E daí, o que é que foi feito? A gente ligou para as pessoas que faltavam na call, por exemplo, e aí ficava a pessoa participando pelo Viva Voz conosco. E aí deu super certo, a gente tá tentando se adaptar a esse novo formato, né? Agora que está sendo tudo virtual, de fato. E a ideia é que a gente consiga fazer com que esse espaço seja o mais participativo possível. Então, qualquer dificuldade que se tenha, nós vamos estar, assim como o Núcleo Nacional, tentando meios para poder facilitar essa comunicação, seja por carta, como a Lari disse, ou até mesmo pela ligação. Eu espero a gente não liga para qualquer um, tá? Não é esse o ponto. Nós ligamos para as pessoas, no caso a Nath ligou, né? Para as pessoas que tinham dificuldade, no caso. Não é uma ligação tipo call center, assim. Vamos lá, o Facebook. O Facebook hoje nós temos como plataforma mais democrática, eu visualizo pelo menos o Facebook como plataforma mais democrática de conhecimento. Às vezes as pessoas, principalmente mais jovens, não abrem o site nacional, ou o site da rede, ou o site das suas regiões com uma grande frequência, né? Então, se as notícias fossem publicadas apenas no site, muita coisa se perderia. Por isso que são mandadas em forma de corrente por serem várias mensagens, tá bom, gente? Não é aquelas correntes que a gente participa e vai ficar com 7 anos de azar. Mas por forma de corrente no WhatsApp ou por algum post de chamada no Instagram para uma notícia completa no Facebook. Então o Facebook ele deixou também de ser apenas uma rede social e se tornou um canal quase oficial de notícias e publicações. Claro, ele tem que estar sempre ligado ao site, que é realmente as nossas plataformas, mas muitas coisas são informadas pelo Facebook. Por isso que o nosso público atingido é alto para altíssimo, inclusive. É uma plataforma de compartilhamento geral que suporta vídeos com limites enormes de duração, mais de 1000 fotos em álbuns, textos sem limites de caracteres, interações ao vivo, assim como comentários e em salas de bate-papo em grupo. Podemos realizar chamadas sem número máximo de participantes simultâneos. Às vezes, nós temos pessoas, e aí a gente vai voltar a pensar lá na intergeracionalidade, que tem uma dificuldade maior de entrar, por exemplo, num link que nem essa reunião que nós estamos hoje, no Google Meet, tem uma dificuldade de compreender esse processo, não é tão pertencente a essa geração mais digital, e talvez se nós fazermos uma chamada lá no Facebook por um grupo específico para fazer uma reunião, seja ela de sessão, seja ela de GT, seja ela de grupo, a pessoa vai receber uma ligação no telefone mesmo, né? Muitas pessoas não têm computador em casa, é importante nós lembrarmos disso. E aí, pelo telefone mesmo, ela consegue participar, é só atender que nem uma chamada normal, se o dispositivo dela for compatível com esse tipo de ferramenta. Então, às vezes, o Facebook ele pode ter um caráter mais informal nesse tipo de conversa, mas ele pode facilitar a aproximação com o público. O WhatsApp eu considero, né, coloquei aqui considerado como altíssimo, tá? Porque basta nós termos o número dessa pessoa. É meio invasivo quando nós pensamos, por exemplo, e eu mesma, como comunicadora no núcleo, já pensei várias vezes em fazer um pedido para o Escritório Nacional para envio dos números dos associados entre 18 e 26 anos e enviar um convite para participar das discussões da rede. Isso é invasivo, tu tem que sempre pensar no teu pró e no teu contra da tua comunicação. Eu vou atingir mais pessoas, eu vou captar talvez um certo público desse número, mas muita gente vai se sentir incomodada e vai pensar, pelo amor de Deus, da onde que essa criatura conseguiu o meu número. Então tu sempre precisa colocar na balança, e tudo precisa ser consensual.
Então, por isso, quando tu oferece essa plataforma, a pessoa ela pode te enviar ou não o número dela. Esse contato ele pode começar por outras plataformas e acabar lá no WhatsApp, que é uma forma mais rápida de diálogo, né? E, inclusive, temos problemas, com essa plataforma mais rápida de diálogo, porque por serem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, talvez alguma informação importante se perca no meio das mensagens e ela fique ali, muitas pessoas não a vejam, não a compreendam e depois não participam de alguma coisa porque não viram. Por isso, também é interessante, como nós criamos agora na última semana, criar um grupo de informes, onde apenas o Núcleo Nacional, que é quem faz esse gerenciamento das informações, né, gerenciamento, não domínio dessas informações, só essas pessoas são autorizadas a mandar as mensagens, e aí tu entra e tu tem consciência de que tu vai entrar e tu vai ver alguma coisa importante, alguma coisa realmente relevante para aquele teu momento, porque também no grupo de WhatsApp da rede, por exemplo, existem discussões sobre pontos do método escoteiro, sobre a própria rede, que elas duram horas e elas são construtivas, assim como também tem outros momentos em que as pessoas só tiram um tempo para conversar entre si, já que a rede tem esse poder de ligar regiões, estados e pessoas em lugares diferentes. O WhatsApp ele é uma plataforma de bate-papo com eficácia para transmissão de mensagens curtas, normalmente. É muito difícil encontrar pessoas que gostam de ler textões no WhatsApp, de rápida compreensão, apesar de suportar textos longos, mas tem um limite de caracteres. O WhatsApp não é eficaz para essas mídias muito grandes. Possui um caráter mais informal de comunicação, pois a discussão e conversas paralelas não podem ser desabilitadas em todos os tipos de grupos. Deve ser usado para comunicação individual, né, no direct ali, na mensagem individual, quando tu quer falar exatamente com uma pessoa, ou em grandes grupos, para preparação ou divulgação de material resumido. E aí, com essa coisa do individual, a gente vai voltar lá na comunicação, nos diálogos pela paz. Se nós temos uma crítica, se nós temos um problema, e isso eu falo e me incluo também, né? Nem sempre nós fazemos tudo o que nós falamos. Nós podemos compreender o que é, mas nós também erramos. Então, às vezes, nós temos que exercitar essa coisa do tô com um problema com a pessoa, não achei legal o que ela fez, vou chamar ela no individual, ao invés de expor isso num grupo com muitas pessoas e ficar aquele clima chato, né? Trazer um sentimento de vergonha, né? Então é necessário a gente pensar um pouquinho antes de fazer. É difícil, nem sempre nós conseguimos. Outras plataformas. Apesar de serem plataformas conhecidas e de grande impacto, o YouTube e o Twitter não são inseridos nesse planejamento que eu estou apresentando para vocês, pois são eficazes apenas em nichos, que são grupos específicos de pessoas, assim limitando uma comunicação mais efetiva. O YouTube, nós temos o canal da rede, mas ele foi desabilitado, e pode ter um canal do grupo, da sessão, enfim, né? Eu estou falando da rede por ser uma iniciativa da rede. Mas eu e a Nath, pelo planejamento, pelo plano de ação do Núcleo Nacional, estamos pensando em como reativar o YouTube, e nos próximos dias nós vamos falar sobre isso com a rede no geral, buscar pessoas que também conhecem, para que nos ajudem, para que nós possamos também produzir conteúdo para essa outra plataforma e assim talvez atingir pessoas que nós ainda não conseguimos atingir. E por fim, a linguagem. É necessário atentar se a linguagem utilizada, apesar de sermos uma plataforma de compartilhamento de notícias, podemos sim adotar diversas posturas ao nos direcionarmos ao público-alvo do nosso distrito, do nosso grupo, da nossa seção, da nossa rede, da nossa instituição. Intercalando as linguagens informais e formais, dependendo do caráter de cada publicação, sendo assim, cada plataforma conterá um tipo de texto adequado à sua criação. É indispensável o uso de uma comunicação pública não violenta, prezando sempre pelo diálogo, pela paz, até mesmo em situações de incômodo e agressividade possíveis. Então, a gente sabe, sim, que talvez uma publicação no Facebook e no Instagram pode ter um comentário agressivo, principalmente quando é ligado a alguma área de diversidades. Eu, enfim, qualquer pessoa que seja
o responsável por levar o nome daquela instituição, ou que seja o editor daquele perfil, não pode xingar a pessoa de volta. Tem que dar uma resposta coesa, tem que tentar, de uma forma tranquila, entregar a mensagem, mas nunca vai xingar de volta, nunca vai fazer isso de forma pública, porque não é a imagem que nós queremos passar, né? Nós não discutimos de forma agressiva, por mais que isso nos incomode. Nós levamos o conhecimento. Se aquela pessoa quer trazer ele de forma agressiva, xingando, nós vamos absorver aquilo, tomar uma água, respirar e tentar responder da melhor forma. E sim, às vezes não tem que se responder na hora, às vezes tem que se pensar, e às vezes tem que enviar para uma pessoa que não é ligada diretamente ou emocionalmente com o assunto, para que essa pessoa leia aquilo que tu está escrevendo, que está levando o nome da instituição ou está levando o nome daquilo que tu carrega, e essa pessoa te dizer, olha, tu pode até achar que tu tá sendo passiva, que tu tá bacana, mas tá sendo agressivo. E aí tu vai ter que reformular o teu texto. Então, quando eu tô falando, eu preciso entender com quem ou como eu estou falando, por mais sentimental que aquilo possa se tornar para ti. Da apresentação, meus bens, é isso. Estou agora aqui disponível para vocês perguntarem alguma coisa, para vocês fazerem apontamentos, para vocês tirarem dúvidas. Alguém? Então, eu queria contribuir na questão do diálogo com as pessoas que vêm normalmente falar num tom grosseiro ou de crítica, enfim, crítica iminente. Eu acredito que qualquer pessoa que está na posição de liderança de alguma forma, que está como representatividade em algum momento já bateu com uma situação como essa. E o que eu dou muito como até um conselho, que é algo que eu mesma tento seguir, é da gente buscar neutralizar situações em grupo, principalmente tratando-se de WhatsApp, por exemplo, e a gente partir para o lado de conversar, de fato, com a pessoa, só que na individual. Porque eu acredito que muitas vezes, quando a gente parte para um grupo, para responder num grupo, a gente acaba, por vezes, pegando uma pilha de coletiva e interpessoal. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela talvez não esteja falando diretamente contra ti, mas sim ela está acumulando uma situação que já veio de muito tempo, de várias outras questões. E talvez não seja nem contra você especificamente. Então, é interessante que você chegue para conversar realmente na maior hombridade do mundo com a pessoa, tentando entender um pouco mais da situação, se apresentando melhor para a pessoa e não chegar tipo num superego. Então, normalmente é mais fácil a gente conseguir neutralizar as situações quando a gente parte para o lado pessoal, de falar calminho lá na individual e tal. E aí sim a gente consegue ter um crescimento gradativo da nossa informação, da qualidade do nosso trabalho e da forma como a gente se apresenta para o nosso público. É sempre importante. E a partir do momento em que a gente se coloca de maneira pública, né? A partir do momento que nós nos tornamos pessoas públicas e que nós levamos uma imagem que deixa de ser só nossa, né? Que é muito difícil tu desvincular. Nunca vai ser só a opinião, por exemplo, nunca vai ser só a opinião da Lari. Eu não consigo deixar de também ser comunicadora do Núcleo Nacional e de que isso também acaba refletindo de alguma maneira. Mas é importante nós tentarmos de maneira, na linguagem, dizer isso. Olha, agora isso não tem ligação com o cargo que nós estamos ocupando ou que nós fomos colocados. Agora é só a minha opinião pessoal. Às vezes é muito efetivo, às vezes não adianta de nada. Sim, esse material ele vai ser disponibilizado. Eu vou enviar, acredito que ainda hoje, o PPT dele nos grupos de WhatsApp, vou subir ele no Drive, vou enviar o link do Drive para que vocês possam baixar ele. Mas enfim, voltando, a partir do momento que tu ocupa algum espaço de referência, e aí não é só nacional ou regional, é dentro do teu grupo escoteiro, dentro da tua seção, tu é uma pessoa suscetível ao julgamento. Então, é muito ruim quando isso acontece, mas tu tem que estar consciente de que muitas pessoas sim vão te julgar, que isso às vezes vai te magoar e que às vezes isso vai te machucar,
mas nós temos que tentar ressignificar isso e visualizar sempre o lado bom da crítica, o lado bom daquilo que chegou em ti, por mais que não tenha sido agradável, visualizar o teu erro e tentar compreender ele e mudar. Né? Tem coisas que são pertinentes ao teu ser, talvez o teu modo de falar, talvez o teu modo de agir. Isso pode agredir o outro e tu nem saber. Então é importante tu receber essa informação de alguém que tu confia, de alguém que tu gosta, e tentar repensar a tua postura do que tu permanecer num ciclo vicioso de ai, dane-se, vou fazer o que eu quiser porque eu sou assim, porque não é por aí, né? A nossa liberdade vai até onde começa do outro. E a partir do momento que eu tô machucando o outro, eu tenho que repensar a minha postura para falar com aquela outra pessoa. Por mim, pessoal, se vocês não tiverem outras dúvidas, é isso. Dia 31 nós temos fórum. Venham assistir, vai ser disponibilizado live no Facebook da Rede Nacional de Jovens Líderes. Tá lá, lindo, maravilhoso. Qualquer um pode assistir. A chamada ela vai ser fechada apenas para a mesa e para os delegados, para que a gente consiga gerenciar de forma melhor. Mas nos próximos dias nós vamos lançar um informativo de um passo a passo de como vai acontecer o fórum. O direito de voz vai ser garantido para todo mundo. Não se preocupem com isso. As capacitações elas vão continuar. Acredito que antes do fórum nós não tenhamos nenhuma outra. Se eu não me engano, amanhã nós temos o debate, a sabatina, com as candidatas, que foram só meninas, ao Núcleo Nacional. Então amanhã também tem conteúdo para vocês assistirem. Vamos mudar o nosso conceito de sextou e sabadou. Vamos sextar e sabadar com a rede. É domingo, Flor. É domingo. Sabatina E seria eu sem o grilo. Gente, eu posso dar uns informes, Lari? Pode, Nath. Então, pessoal, lançamos essa semana lá no grupo de informes também a planilha lá que tem todos os GTs que estão ativos, os inativos e os encerrados do núcleo. É interessante que quem ainda não deu uma olhadinha, que dê lá uma olhada, porque lá tem todos os GTs que estão disponíveis. Chamada aberta para agora. É a cartilha de organizações de juventude, GT, é grupo de trabalho, certo? Vai sair uma cartilha até segunda-feira, tá? Coloco aqui na mesa. Até segunda-feira sai um material sobre o que é um GT e como fazer um GT para chamar de meu. Vai ter. Olha aí. E tá bem legal, hein, galera? Esse GT novo. E daí lá tá aberta já a inscrição para vocês que queiram participar dessa cartilha, desse desenvolvimento da cartilha de organizações de juventude. E daí, entre outros, então, assim, quem ainda não tá nos grupos da gente do WhatsApp, procura aí a Lari, a mim, o Pepezito, que a gente vai estar mandando os links para vocês. Pode procurar também lá no Instagram para poder a gente conseguir ter o maior acesso possível a todos vocês. E é isto. Eu acho que eu dei todos os informes necessários. Isso aí. A cartilha de GTs ela vai ser lançada até segunda-feira, né? O grupo que está trabalhando isso é um grupo do Núcleo Nacional, porque isso faz parte do nosso plano de ação. Tá? Ok. Então, por isso que ele não foi aberto para outras pessoas, porque isso é um material que foi colocado como nossa responsabilidade fazer. Claro que depois que ele for lançado, se quiserem alterações ou revisões ou propor alguma coisa além, nós super queremos. Os grupos de trabalho, eles podem ser feitos por qualquer pessoa, com qualquer objetivo, né? A cartilha vai falar bastante sobre isso, a cartilha não, o guia vai falar bastante sobre isso, mas os grupos de trabalho, eles têm um propósito. A partir do momento em que a gente sabe gerenciar um grupo, que nós conseguimos trabalhar em equipe, esse GT ele não morre, ele não desiste, ele entrega um produto. O guia vai sair até segunda. Então, se até as 23h59 de segunda-feira, dia 24, né, não tiver lançado, vocês podem me xingar muito. Mentira, não pode xingar, mas pode me cobrar. 25, viu, Lari? 25. Se até as 23h59 do dia 25 não estiver no ar, pode me cobrar. Basicamente é isso, pessoal. Acredito que antes... pode cobrar.
mas vai estar no ar. Antes disso, participem do fórum. Acredito que antes do fórum nós não tenhamos mais uma capacitação em rede dessas. Depois do fórum, sim. Daí nós vamos ter outra capacitação de comunicação, olhando só para comunicação de eventos, fotografia. Vou apresentar algumas plataformas que são usadas para edição, tanto de imagem como criação, e eu sei que isso é uma coisa que dá muita ânsia, né? A gente quer criar, mas não sabe como. Tu não precisa ser um mestre do Photoshop, tu não precisa pagar a versão Pro do Canva, dá para fazer com um pouquinho, dá para a gente tentar democratizar tudo. Vai ter uma outra capacitação também sobre o nosso âmbito da unidade escoteira local, com a Rafa, que também é nossa gerente de métodos educativos. Vai ter uma com o Pepezito só sobre eventos, vai sair material sobre eventos, vai ter um monte de coisa, porque São estamos em lá. casa, fiquem em casa, sextem e sábadem conosco. Tá bom? Isso aí. Vamos encerrar Comigo aqui. é 3 capacitações, hein, galera? Isso. Essa capacitação foi gravada, então, caso vocês conheçam alguém que não conseguiu ver ou que tem interesse em ver, ou vocês queiram ver de novo, ou lembrar até quando pode me cobrar o guia de GTs, ela vai ser disponibilizada para vocês olharem posteriormente também. Eu não garanto que saia hoje, mas até domingo sai essa gravação. Ela também vai estar disponível lá no Facebook da rede, porque a live aconteceu lá, então vocês podem voltar e visualizar por lá. É isso, meus bens. Muito obrigada pela participação de vocês. Posso agregar mais